Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live, com a nossa 15ª live do mês do Ramadã, onde nós estamos falando do Alcorão, o último livro revelado. E são vários versículos que a gente está falando aqui, estamos explicando, falando sobre eles, para tirar as dúvidas e para também que nós possamos saber e aprender e entender, né, a relação importante do que Allahu Azza wa Jal nos ordena como ação, como Ele nos ordena como prática daquilo em que nós devemos fazer na nossa vida quanto muçulmanos. Então é necessário a gente aprender, é necessário a gente compreender, né, e ter conhecimento. Então aquelas pessoas que estão sempre conosco, todos os dias aqui, estão sempre deixando a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Continuar neste caminho. Não esqueçam também, né, de compartilhar com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, para que possam estar junto conosco nesta caminhada de aprendizagem. Não esqueçam também de levar as pessoas aquilo em que é necessário, mesmo que sejam não muçulmanos da sua família, seja o seu irmão, seja o seu amigo, seja o seu companheiro, seja uma pessoa que não é muçulmana e está com você e quer saber sobre o Islã. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós sobre o Islã, muitas perguntas, muitas dúvidas que nós estamos sempre retirando aqui, estamos colocando para as pessoas, né, poderem saber. Então hoje nós estaremos falando sobre um assunto importantíssimo, né? Foi embelezado para as pessoas, o amor pelo mundo mundano. Eu vou estar falando sobre isso. E aí é importante você, meu irmão, é importante você, minha irmã, né, estar junto conosco para poder fazer chegar ao máximo de pessoas para essa caminhada de conhecimento que nós estamos tendo durante o mês do Ramadã. Então não esqueça de nos ajudar, fazendo chegar ao máximo de pessoas para estar junto conosco. Peço também a você que ainda não assistiu nenhuma das nossas lives, por exemplo, a primeira live que você está entrando hoje, né, o Alcorão, o último livro revelado, e hoje foi embelezado o mundo para as pessoas. Eu vou estar falando sobre esse assunto. Então, quem quiser nos ajudar, fazer chegar ao máximo de pessoas todos os assuntos que nós estamos colocando aqui, então nos ajude aí, para que todos possam estar junto conosco nessa caminhada de conhecimento. Não esqueçam também de ir nas redes sociais vizinhas, né, daqui do Islã para Todos, como o WhatsApp, como o Telegram, como, né, o Instagram, como o TikTok. Todos esses lugares vocês vão encontrar lá vídeos, outras pessoas falando, textos, áudios importantes para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, possa ter esse conhecimento e possa entender sobre o Islã. Como nós temos, por exemplo, nas segundas e quintas-feiras, fora do mês do Ramadã, as nossas lives dentro do mês do Ramadã, nós teremos até o final do Ramadã as nossas lives sobre assuntos importantes e bacanas que eu tenho certeza que você, meu irmão, que você, minha irmã, irá gostar. Então não esqueça de nos ajudar, chegar ao máximo de pessoas para que possam estar junto conosco. Sempre entre 9h05 e 9h10 nós estaremos juntos aqui com as nossas lives, depois da oração do Tarawih, sempre depois da oração do Tarawih aqui na Mesquita de Varginha, inshallah, nós estaremos juntos com as nossas lives, tá bom? Então não esqueçam de nos ajudar a fazer chegar o máximo de pessoas para que possam caminhar junto conosco neste tempo de conhecimento, nessas nossas lives que são, né, benéficas e benignas para a humanidade, daquilo que foi revelado por Allahu Azza wa Jal para a felicidade dos seres humanos, tá bom? Então não esqueçam de caminhar conosco e não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Se é uma dúvida sobre o mês do Ramadã, depois das nossas lives de preparação ainda continuam tendo, tanto você pode deixar aqui conosco a pergunta, como você pode mandar lá no Islã para Todos, no canal do Islã para Todos, deixando com a pessoa encarregado, ou então deixar aqui através da mensagem também, onde nós estaremos respondendo a cada pergunta e dúvida que for deixada. Se for um assunto mais longo, fala você, se é um assunto que você quer ter um esclarecimento maior, deixa aqui, que eu falei para vocês já, que nós teremos lives, 2 lives que nós estaremos fazendo por pedidos de pessoas sobre 2 assuntos. Né? A história do Yunus, alayhi salam, o profeta de Allah, Yunus, alayhi salam, e sobre as mulheres que já atingiram a puberdade, tá? Vou estar falando sobre este assunto, né, que está dentro do capítulo Surat An-Nur, capítulo da luz, e nós estaremos falando sobre esses assuntos, tá bom?
Então, não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. Se há alguma coisa relacionada, por exemplo, né, de algum assunto que você quer ouvir e ainda não ouviu de nós, também deixa aqui que a gente vai estar falando depois do mês do Ramadã. Aí eu estou falando para vocês de assuntos que nós estaremos falando depois do mês do Ramadã, tá bom? E hoje o assunto de hoje, como nós já falamos anteriormente, nós estaremos falando sobre, né, foi embelezado para as pessoas o mundo mundano. Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos vocês que estão nos assistindo a partir de agora, com vocês, Sheikh Umador, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live diária do mês do Ramadã. O assunto de hoje, dentro do Alcorão, o último livro revelado, nós estaremos falando de um versículo a qual Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, ele fala para nós. Ele diz: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Ou seja, Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, ele fala para nós, né? Foi embelezado para as pessoas o amor, né? O desejo pelas mulheres, filhos e, né, o ouro, a prata, os animais como, né, os cavalos, como também as plantações e as colheitas, ou seja, o amor do mundo onde as pessoas vão estar se apegando. Aí ele diz, isto é senão o que? Gozo do mundo mundano, né? E aí ele diz, Allah tem a melhor, né? Em Allah será, né, a proximidade melhor. Ou seja, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele está falando de algo que é al-hubb. Al-hubb, o amor ou o apego, eu vou colocar aqui a palavra hubb como apego para ficar mais fácil para a gente entender do assunto. As pessoas acabam tendo sobre todas as coisas nas suas vidas, seja o dinheiro, sejam os filhos, sejam qualquer tipo de riqueza, seja aquelas riquezas que a gente não se importa muito, mas que para muitas pessoas é importantíssimo, por exemplo, como os animais, aqueles que cuidam dos animais, as plantações, como as pessoas se preocupam com essas plantações, né? Aquilo em que é a produção do ouro, da prata, e aí a gente pode colocar o dinheiro, né? Al-amwal, as riquezas no seu geral, onde as pessoas acabam se apegando, vendo nessas riquezas muito mais importante do que aquilo que eles devem fazer. Allahu Azza wa Jal, ele não criou o ser humano para viver neste mundo só simplesmente por causa de dinheiro, comida, filhos e etc. Ele criou o ser humano primeiramente, a base primária da nossa existência, adoração de Allahu Azza wa Jal, adoração de Deus, louvado seja. O resto, obviamente, está ligado, até mesmo o trabalho, riquezas, filhos, estão ligados à adoração desde que estejam sendo feitos da forma em que foi determinado por Allah. Ou seja, a educação dos teus filhos, a importância com a dunya. Você se preocupa com o dinheiro, mas ele não pode ser o principal, ele não pode ser o teu Deus, ele não pode ser o seu direcionamento. Você precisa do dinheiro para sobreviver, isso é fato. O que ele não pode ser o motivo da sua vida. Como muitas pessoas acabam colocando, o dinheiro se torna o motivo da vida delas. A pessoa acaba deixando o tempo passar, quando ele vê, ele já ficou velho ou atingiu uma idade em que ele não tem mais como voltar. Muitas vezes nem capacidade, às vezes ele perde até mesmo, né, o que nós sabemos, as pessoas mais velhas, a capacidade, né, com a idade de raciocinar muitas vezes. Infelizmente, para aquelas várias doenças por idade que nós conhecemos. Infelizmente. Muitas pessoas acabam perdendo esse tempo, se apegando ao mundo, como se o mundo, a coisa mais importante é este mundo, o resto é resto. Não, é exatamente o contrário. Mas esse amor que é colocado das pessoas pelo mundo mundano é impressionante. Allahu Azza wa Jalla está falando, é o desejo que as pessoas, alguns homens, por exemplo, vivem simplesmente porque eles querem ter mulheres. Outros homens vivem porque eles querem ter riquezas. Mulheres querem ter o que? Homens, mulheres querem ter riquezas. Não se preocupam com aquilo que é o comportamento, ou ele ou ela não se preocupam com o comportamento que dará a eles a vida futura, das maravilhas da vida futura, que é importante que ele se preocupe. Então, ele se apega a isso, mais importante. Só que o versículo ele começa o quê? Zuína, ou seja, foi embelezado. Não é que o ser humano, ele vê isso quanto beleza, não. Foi embelezado para ele. Em outro versículo, Allah Azza wa Jalla, ele diz, Zuína lilladhina kafarul hayatu dunya. Ou seja, foi embelezado para aqueles que descreem de Allah, né, o mundo mundano. O que ele quer dizer com isso?
que o demônio, ele embeleza para os indivíduos. E antes de eu continuar, não estou dizendo que o demônio, né, ele é o principal fator disso, mas ele é o que faz com que as pessoas acendam em seus corações esses desejos falsos pelo mundo mundano. Obviamente, os responsáveis pelas suas ações serão quem as faz. E não só porque o demônio simplesmente ele embelezou, ele é o culpado. Não, o culpado é o indivíduo que o faz. Porque ele sabe, Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, ele colocou você neste mundo, ele encaminhou, ele te deu tudo e todas as coisas. Então não há desculpa para a desobediência de Deus. A gente vai estar falando, inshallah, quem é o grande inimigo do ser humano, mas o ser humano acaba muitas vezes se apegando a este indivíduo. Então Allahu Azza wa Jalla, ele está dizendo o quê? Foi embelezado por quem? Pelo Shaitan, pelo Iblis, que embelezou para as pessoas o amor pelo mundo mundano. O amor e o apego pelas coisas deste mundo, sejam os filhos, sejam as riquezas, sejam as mulheres, sejam os homens, qualquer dessas coisas. Aí você vai falar, então eu não tenho que me preocupar com riqueza. Eu não disse que você não tem que se preocupar com as riquezas ou as necessidades da sua vida. Elas não podem se tornar o motor, o sustento, a gasolina para você poder rodar na sua vida. Não. Ela deve ser o quê? Né? Aquilo em que a sua necessidade não ser motivo de adoração. Porque o que é adorar Allahu Azza wa Jalla é exatamente fazer aquilo que é determinado por Ele, tendo aquilo que são as suas necessidades. Allahu Azza wa Jalla vai te recompensar por aquilo que você está fazendo. Então a pessoa não pode dar para o mundo aquilo em que ele mais se preocupa, que são o quê? As suas riquezas. Se você pegar este mundo de tal forma que ele não consegue pensar em outra coisa na vida dele. As pessoas acabam se apegando, por exemplo, a riquezas, aos filhos, ao desespero disso que eles querem os filhos. Né? Allahu Azza wa Jalla diz, Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya, wal-baqiyatu salihatu khairu inda Allahi thawaban wa khairu amala. Ele diz, né, os filhos e as riquezas são fitnas, são provações as quais Allahu Azza wa Jalla dá neste mundo. Mas quando são embelezados pelo demônio, a pessoa cai nessa provação. Ele cai nesse teste. Ele usa a sua riqueza e seus filhos como desculpa para ele não fazer o que é correto. Ele está falando, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. É o quê? É o embelezamento do mundo mundano. É aquela beleza, aquela falsa beleza em que as pessoas carregam. Não educam teus filhos para seus filhos para a adoração de Allah, de Deus. Não educam seus filhos para o comportamento real, a preocupação com a próxima vida, a preocupação com o outro. Não tem. Por quê? Porque estão preocupados com este mundo, apegado a coisas que chegarão ao fim. Então Allah Azza wa Jalla está dizendo, a riqueza e os filhos são embelezamento do mundo mundano, porque são fitna, são provação, é o que? Al-imtihan. Eu falei ontem dos ibtilás, a ibtilá é provação. É teste com Allah Azza wa Jalla está colocando os seres humanos, esse fitna, esse imtihan, a qual Allah Azza wa Jalla está colocando para os seres humanos, essa provação, esse teste, a qual ele está colocando, o que você vai fazer da sua vida? Ele está te dando riqueza, o que você vai fazer com ela? Ele está te dando esses filhos. A quem vê como a melhor coisa do mundo dele, ele acabou de cair desse teste. Porque ele está dizendo o quê? É o shahwa, é o desejo sem valor. Como as pessoas têm desejo, tem homens que têm desejo, só ficam preocupados o quê? Em ficar olhando mulheres que não estão bem vestidas. As mulheres que estão nuas, estão vestidas como se estivessem nuas, com roupas apertadas, indo em academias, praias, etc. Fala, não tem problema. Para ele, nesse momento, não. Eu vou estar falando como é que o Shaitan, ele embeleza o caminho para as pessoas. Porque as pessoas não veem mal nenhum em um pecado pequeno. Aí, quando ele chega aos grandes pecados, é que ele vê o que ele fez. Então, essa relação, alguns não vão conseguir enxergar, na verdade. Alguns continuarão cegos. Justificando, porque é o Brasil, justificando, porque sabe como é que é? Aquele do sabe como é que é, você sabe. Quem me conhece, essas coisas. Por quê? Porque os comportamentos de falta de fé levam a comportamentos errados. Então, o embelezamento deste mundo, das riquezas, e aí são dos animais, são das colheitas, são dos filhos, são das esposas, os desejos onde as pessoas vão usar como justificativa. Quantas pessoas não vão às mesquitas como desculpa que ele não pode deixar os filhos sozinho, que ele não pode deixar a esposa sozinha, porque ele tem que ficar um pouco com os filhos, porque ele trabalha a semana inteira. Ele não vai na mesquita. Ele não se preocupa com o conhecimento.
Por quê? Porque ele está apegado ao mundo mundano. O desejo, ele não fala para a mulher dele se vestir como é ordenado por Allah Azza wa Jalla pelo mensageiro. Infelizmente, é propagandeado erroneamente, achando que o marido não deve cobrar da sua esposa a vestimenta. Ele deve. É obrigação dele, como é obrigação do pai, como é obrigação dos irmãos. É obrigação. Ele cobrar da esposa dele a vestimenta. Porque se ele não tem, né, nenhum sentido de, como é que eu vou dizer, ciúme da sua esposa, se mostrando para os outros homens, é porque ele faz o quê? Né? Aquilo que é um pecado também, que é exatamente a mostrar a sua esposa para os outros. Ele só se sente bem, como acontece, o não muçulmano ele faz isso, ele expõe a sua esposa, por quê? Porque é o desejo em que ele sente que as pessoas tenham por ela, ou os desejos que ele sente por outras mulheres na rua porque estão mal vestidas. É o desejo em que o demônio embelezou, dizendo que elas estão vestidas. Não, elas não estão vestidas. A mesma coisa para as mulheres, vai ao contrário, a mesma coisa. Então, esse é um grande problema em que é a falta, na verdade, de fé que leva as pessoas a comportamentos e práticas errados, ou práticas erradas, na verdade. É a relação de que a pessoa deve ter a preocupação com aquilo em que é o ákhira, com a próxima vida, e não com a dúnia, com o mundo mundano. Porque Allah Azza wa Jalla diz: "Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah." Há dentre vós pessoas que querem o mundo mundano e há pessoas que querem a próxima vida. Aqueles que estão pegados ao mundo mundano, ele está com o quê? Se preocupando com aquilo em que a vida. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Não é o mundo mundano, não é a vida do mundo mundano, essa vida temporária aqui, senão um gozo temporário que vai chegar ao fim. Agora, se você se restringe daquilo em que é errado, para que você tenha na próxima vida, ou seja, o seu desejo é a próxima vida. Então não vê os desejos do mundo como mais importantes do que aquilo que lhe dará a vitória na próxima vida. Allah Azza wa Jalla, aí ele diz, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ, ou seja, as lembranças de Allah. Você lembrar de Allah. O quanto você hoje no mês do Ramadã, no dia de jejum no mês do Ramadã, você lembrou de Allah Azza wa Jalla. O quanto você pediu perdão a Allah. O quanto você lembrou, fez chamadas al-azkar, as lembranças de Allah. O quanto você lembrou de Allah na leitura do Coran. O quanto você lembrou através dos duás de Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, ou não. Então, al-baqiyatu salihatu khairu inda Allah, é melhor perante Allah. Wa thawabun wa khairun amala. Wa thawaban khairun amala. E as recompensas as quais receberão exatamente pelas ações. E o melhor, aqueles que têm a esperança, a rajá. Eu expliquei aqui várias vezes, a rajá não é esperar, é esperançar o verbo. Não confundam com esperar. Esperar é você sentar e desejar algo. Isso não necessariamente vai acontecer. Agora, esperançar é fazer o que é ordenado por Allah, sabendo que, tendo a esperança de que você receberá as recompensas as quais Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, prometeu a você. Então, essa é a relação real. Não é o mundo mundano que as pessoas devam se apegar, mas é o quê? A vida real que as pessoas terão. Porque tem as melhores recompensas e a esperança daqueles que creem em Allah. Têm a esperança e não esperam, não tem desejo, que é diferente. Então nós devemos fazer as nossas boas ações, sabendo que, tendo a esperança de que teremos a recompensa de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mas o demônio, ele embeleza para as pessoas o amor pelo mundo mundano. Allah Azza wa Jalla diz, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. Esse versículo, a qual Allah Azza wa Jalla está dizendo, ó vocês que creem, com certeza vossas esposas e vossos filhos são vossos inimigos. Eles falam, nossa, meu filho é meu inimigo, minha esposa é meu inimigo. Se torna quando eles querem que você deixe de fazer o que é ordenado por Allah para fazer aquilo em que eles desejam. Então ele diz, né, tomem cuidado, porque essa é uma relação importante que a gente tem que entender. Ele não está dizendo que as suas esposas ou filhos são inimigos de vocês ou
são meus inimigos. Não, se tornam quando viram desculpa, principalmente daqueles muçulmanos que deixam de ir às mesquitas para poderem o quê? Estarem preocupados com a sua vida neste mundo mundano. Se afastam das mesquitas, se afastam de procurar conhecimento, se afastam de rezar nas mesquitas. A pergunta é, quantos irmãos deixam de ir às mesquitas para rezarem Solata Tarawih na mesquita? Sabe qual é a desculpa? Que ele tem os filhos, que ele tem a esposa, são inimigos, as quais ele está tornando inimigos dele. Inimigos para que ele possa fazer o que é a ordenação de Allah. Não façam isso. Não façam isso. Não percam seus momentos, neste momento, no mês do Ramadã, para vocês ganharem recompensas de Allah, de Deus, louvado seja, pelas coisas as quais vocês estão fazendo. Vocês vão deixar de ir às mesquitas, vocês vão deixar de fazer a lembrança de Allah, vocês vão deixar de fazer o que é melhor para vocês por causa do mundo mundano? Por causa do mundo mundano? Trocando a vida futura por gozo temporário, por coisas que lhes satisfarão por tempo neste mundo, e Allah tem o quê? É o melhor em recompensa. Allah indahu ajrun azim. Allah ele tem o quê? Junto a ele, a recompensa magnífica. Para quem? Para aqueles que têm um apego e o seu desejo pela vida futura. O amor pela vida futura e não por este mundo. Volto a repetir, não estou dizendo que você não deva se preocupar com o trabalho, com riqueza, com os filhos, com sua esposa ou com seu marido. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser o prioritário na sua vida. Lembre-se deste versículo, para terminar a nossa live de hoje, que o amor que você tem que ter é por Allah Azza wa Jal. E ele diz, por que ele criou os seres humanos? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os gênios e humanos senão para me adorarem. Você tem que ter o amor por Allah e pelo mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, que é muito mais importante e muito mais gratificante para você, e não pelos desejos das coisas mundanas, como filhos, riquezas e tais. Agora, você deve trabalhar? Deve trabalhar. Ninguém está dizendo que você não deva trabalhar. Você deve ter os teus filhos? Deve ter os teus filhos, deve ter as tuas esposas e seus maridos aqui. Deve ter. Mas o que eles não podem jamais serem barreiras ou empecilhos, tornando-se desejos mais importantes do que aquilo em que é a ordenação de Allah Azza wa Jalla. E aí também, para terminar, cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com os desejos as quais o demônio colocam a vocês, procurando na internet ficar conversando entre homens e mulheres que não são nem esposos e nem esposas. Acabam falando e tendo conversas através de aplicativos de mensagem ou telefone. Nada disso é permissível. Tá bom? Isso também é o desejo em que é embelezamento. E eu vou estar falando sobre isso quando estiver falando sobre o inimigo declarado do ser humano, ao que ele ordena os seres humanos neste mundo, que acabam se apegando às coisas as quais ele diz, em vez de se afastarem daquilo em que ele ordena, embeleza e falsifica para as pessoas. Tá bom? Amanhã, inshallah, nós teremos mais uma live. Lembrando que as nossas lives serão até o final do mês do Ramadã. Não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida e o seu comentário, que a gente vai estar lendo. Eu vou estar lendo os comentários agora. E sempre lembrando, nossas lives começam entre 9h05 e 9h10 todos os dias. Tá? Entre 9h05 e 9h10. Eu acabo Salat Tarawih e já entro automaticamente com vocês, tá? Aqui na nossa live. Tá bom? Então não esqueçam de estar junto conosco nas nossas lives diárias até o final do mês do Ramadã, tá bom? Vou estar lendo primeiramente da live anterior, daquilo que foi deixado, tá? Que foi deixado depois, e eu estarei lendo, né, depois dessa live, tá bom? Foi deixado aqui pela Aisha, né, Bekfrid Muhammad, Assalamu alaikum, Ramadã Mubarak, Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil, mashallah. Ela é lá de Montenegro, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo com a gente aqui na nossa live sempre aqui, né? Que está sempre com a gente aqui. E a Carvalho Amina deixou também Assalamu alaikum, ligar a partir de Guarulhos, São Paulo. Acho que eu li ontem esse aqui. Vou estar lendo agora, né, desta live, tá? Não esqueçam de deixar a sua pergunta, sua dúvida e o seu comentário, pois é muito importante para nós, tá bom?
Está lendo a partir de agora. Vou começar lendo aqui. A Leomar Clementino deixou assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A Joeliane Ferreira deixou assalamu alaikum. Hussein Ali Salam deixou um assalamu alaikum, Sheikh. As bênçãos de Allah para todos, amém, para todos nós. E o Hussein Ali Salam deixou ótimo Ramadan a todos. Passamos da metade, mashallah. Está faltando agora só metade, inshallah. A partir de amanhã é o 16º dia do mês do Ramadan. Já nos aproximamos do final do mês do Ramadan, mashallah. E a partir de quarta-feira, da noite de quarta-feira, são os últimos 10 dias do mês do Ramadan. E aí tem a lei do todo quadro. Eu vou estar fazendo uma live na quarta-feira sobre esse assunto, inshallah. Tá bom? A Aisha Bekfrid Muhammad deixou: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vivo para agradar meu Criador maior. Me visto como está escrito no Coran, nem rosto mostro, uso niqab. Me sinto confortável no meu trabalho. Também cubro o rosto. O verdadeiro muçulmano vive em qualquer lugar do mundo. Não é permitido se vestir como haram. Problemas de certos homens e mulheres muçulmanos querem inovar o Islã, ainda incentiva as irmãs recém-convertidas do Islã a vestir com roupas harams, proibidas. Jamais devemos vestir roupas coladas. Amo seus ensinamentos. Allah lhe abençoe sempre nessa vida e na outra. Amém. Ela está falando aqui sobre uma coisa que é a niqab. A niqab é cobrir todo o corpo. A jamhur dos ulema, cientistas islâmicos, no seu geral, vão concordar o quê? Que a mulher deve cobrir todo o seu corpo. Eu vou estar falando sobre as mulheres que atingirem a puberdade, as mulheres que atingirem a menopausa, na verdade, ou seja, aquelas mulheres que já não vão ficar mais grávidas, não têm mais o sentido da menstruação. Eu vou estar falando sobre isso depois do mês do Ramadã. Mas o importante é o quê? Que a aura da mulher, ou seja, o nu é todo o corpo da mulher. A aura, o nu, é todo o corpo da mulher. Eu estou falando aqui daquilo em que está em relação, por exemplo, dela sair na rua ou estar no meio de outros homens que não fazem parte da casa dela. Tá bom? Eu vou estar explicando isso mais para frente, inshallah, de novo, sobre esse assunto. No caso daquelas mulheres que já atingiram a menopausa, a gente vai estar falando isso mais para frente também, tá? Para não ficar num assunto muito grande, sempre lembrando. Então ela está falando sobre a vestimenta da mulher é isso, a aura, o nu da mulher é todo o corpo dela. Na oração, aí se diferencia, tá bom? Aí ela pode mostrar o quê? As mãos, tá? O rosto, tá? Ela pode mostrar até as solas do pé, não são consideradas aura. Isso aqui tem uma relação, e aí em escolas que vão dizer até que o pé da mulher em relação à oração não seria aura. Isso aqui são particularidades, eu só estou falando para te deixar bem claro, tá? E ela está falando sobre isso. Ou seja, a vestimenta não é impedimento porque a gente está no Brasil. Na verdade, o temor ao Allah Azza wa Jalla deve ser em todos os lugares. Então não vamos tomar os desejos daqueles que não são muçulmanos, ou daqueles irmãos, ou daquelas irmãs que estão meio assim ainda, por falta de conhecimento daquilo em que é fé, que aí está ligado à obediência de Allah, e às vezes vão falar coisas que não têm sentido. E se vestem muitas vezes fazendo vídeos e etc., mostrando coisas que não são corretas. Roupas coladas, roupas transparentes, mostrando o tornozelo, tudo isso não é permissível, tá? A vestimenta da mulher ela tem condições e é a relação do quê? Cobrir todo o corpo, ser diferente do homem, não está colada e nem transparente. Ser diferente do homem, não está colada e nem transparente. Isso aqui são coisas necessárias, Ou seja, a calça você pode até usar desde que seja por baixo do ibaia, tá? Agora, vestir como muitas irmãs acabam vestindo, que são roupas masculinas, com a parte feminina, roupas coladas no corpo e etc, e tal, isso não tem fundamento, tá? Isso aqui, infelizmente, vendo o não muçulmano se vestir e querer copiar, isso é outra história, tá bom? Então, cuidado com os desejos do mundo mundano, cuidado com esses desejos, não se apeguem a esses desejos, se apeguem àquilo que lhes darão a felicidade da próxima vida, a felicidade verdadeira, permanente e não temporária, tá bom? Então, amanhã, a partir entre 9h05 e 9h10, nós estaremos juntos com mais uma live, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, Barakallahu fikum. Eu agradeço a todos que vocês estão deixando seus comentários, perguntas, dúvidas, sempre que deixam aqui, a gente está sempre lendo, tá bom? Tendo alguma opinião de algum assunto que seja mais longo, para a gente estar falando nas lives após o mês do Ramadã, eu estarei falando aqui, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.